E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tratando Foto. Hoje eu tô começando um quadro novo, o Papo TF, um podcast visual. E para estrear aqui em grande estilo, eu tô com o incrível fotógrafo Márcio Douglas, conhecido também como Modo M no Instagram. Nesse momento está aparecendo na tela imagens do Instagram dele, aconselho muito vocês irem lá, seguir ele no Instagram e conhecer e se inspirar com as imagens dele. Ele não tem mais de 30 mil inscritos à toa não, é porque o cara manda muito bem, ele também faz workshops, ele também tem uma camiseteria, onde ele comercializa camisas com estampas relacionadas à fotografia. É muito legal. Márcio, seja muito bem-vindo aqui ao canal Tratando Foto e me fala um pouquinho desses projetos, o que é que você está fazendo, seus cursos, workshops, me fala um pouquinho aí sobre você. Pois é, cara, agradecer aí mais uma vez pelo convite, é uma honra, né, poder estar abrindo aí esse quadro novo do seu canal e, como você falou, né, nós temos um Instagram chamado Modo M, onde a proposta inicial é exatamente de passar dicas para fotógrafos ou dicas de edição para pessoas que fotografam e editam. A gente, nesse canal, no Instagram Modo M, nós passamos dicas de edição e também de fotografia. Então, a gente já está no mercado fotografando há mais de 15 anos e esse Instagram Modo M mostra um pouquinho do nosso trabalho e também aproveitando esse espaço, né, para divulgar um pouquinho também os nossos workshops, na verdade, aproveitando o nosso Instagram Modo M, dando dicas de fotógrafos e também divulgando os nossos workshops de edição, que já está aí há algum tempo já com alguns alunos em todo o Brasil. E essa camiseteria com essas estampas para fotógrafos, é um projeto novo? Vocês estão investindo isso há muito tempo? Como é que é? Como eu já gostava dessa coisa de arte, eu gosto de sempre estar usando a camiseta com um tema fotográfico, né, alguma coisa bem criativa e divertida, e eu sempre tive vontade também de criar alguma coisa que sempre quando eu pesquisava eu tinha uma dificuldade de encontrar. Eu via mais em outros países, algumas estampas legais, mas aqui não tinha nada assim específico, né? Uma coisa criativa, criado, podemos dizer assim, de fotógrafo para fotógrafo. E foi daí que surgiu essa ideia da camiseteria, onde a gente cria as estampas, o próprio fotógrafo, ele passa ideias também. Eu vi uma camiseta com essa frase, ou com essa estampa e tal, e aí passa a ideia para a gente cria a camiseta, e coloca na loja para ficar disponível para esse cliente comprar. Então, Massa. É uma ideia que surgiu da necessidade, né, minha própria, de ter as próprias camisetas. Muito legal. E principalmente a sua iniciativa de compartilhar conhecimento em relação à edição de imagens. A gente, antigamente, né, anos 90, ou começo dos anos 2000, a gente tinha essa coisa de segurar a informação por medo, porque se a concorrência sabe, eu vou perder cliente. E eu acho que são novos tempos onde você tem tantos tutoriais e tantas pessoas ajudando tantas outras pessoas em uma comunidade. Eu sempre acredito nisso, se você é um bom profissional, não importa se você dissemina o conhecimento ou não, vai ter trabalho para você, porque você tem um olhar, você tem uma experiência, você sabe se relacionar com as pessoas. Então, eu sou a favor, e o meu canal é prova disso também, de sempre compartilhar conhecimento, e que bom que você pensa assim também. É muito bacana. Bom, vamos começar então, né? Para quem não conhece esse quadro, eu separo 5 imagens do fotógrafo que eu tô batendo um papo aqui, e ele vai falar um pouquinho como foi o tratamento dessa imagem, enfim, o que é que ele pensou ao bater essa foto. E se você é inscrito do canal Tratando Foto e quiser também sugerir um fotógrafo para tentar bater um papo com ele, basta sugerir ele nos comentários do próprio vídeo mesmo, ou através do e-mail canaltratandofoto@gmail.com. Beleza, antes de ir diretamente para essa primeira imagem, eu já quero saber de você. Você claramente usa o Photoshop. Eu quero saber, fora o Photoshop, o que mais que você gosta? É Lightroom, Nik Collection, Luminar? O que é que você usa para dar aquela cerejinha no bolo lá no finalzinho da sua imagem? Enfim, que outros softwares você utiliza? Então, olha só. O principal é o Photoshop, né? Porque esse é o início de tudo. Mas hoje,
eu não faço mais a colorização no Photoshop. O Lightroom, ele chegou para somar muito, para facilitar a nossa vida, essa parte de colorização, paleta de cor, tudo eu crio no Lightroom. Sim. E eu faço a edição final, o acabamento final no Photoshop. Certo. E a gente utiliza também alguns plugins. Eu não sou muito fã de complicar a edição, mas aquilo que a gente consegue fazer que facilita a nossa vida, o nosso fluxo de trabalho, a gente acaba utilizando. Eu utilizo o Nik Collection. O Nik Collection, na verdade, ele é um plugin. Na verdade, eu nem chamo de plugin, é um software onde você encontra vários plugins, né, que tem muita coisa, contraste inteligente, ruído, redução de ruído, tem muita coisa dentro. Mas eu prefiro algumas coisas utilizar ali a ferramentazinha do Photoshop, e eu utilizo algumas coisas ali no Nik Collection e alguns outros plugins também para facilitar, para chegar no resultado que a galera gosta, né? Legal. E vamos para essa primeira imagem aqui. Eu sempre falo nos meus vídeos que tem 1 milhão de formas de você chegar no mesmo resultado. Mas isso, intuitivamente, eu iria atrás da calibração da câmera lá no azul, lá no ciano, e puxaria para elementos negativos, né? Para a gente transformar o azul mais puxado para o ciano e a cor da pele mais avermelhada. É mais ou menos por aí, ou você encontrou um caminho completamente diferente para tonalizar tão legal essa imagem? Cara, essa imagem aí, por incrível que pareça, na verdade essa imagem é uma pegadinha. Essa imagem foi feita no estúdio, ou seja, não é um ensaio externo, né? A gente fez a edição para parecer algo noturno, com luzes e tal, mas isso foi uma brincadeira que a gente fez. Eu até não costumo fazer muito, assim, edições de troca de fundo, essas coisas. A gente faz porque quando a gente dá aula, a gente precisa passar para o aluno. Tem muita gente que quer fazer isso, talvez tenha uma câmera que não desfoca tanto o fundo, e quer fazer esse tipo de edição, a gente acaba ensinando. Mas falando especificamente dessa foto, essa foto foi feita no estúdio com fundo branco e esse sparkle aí, ele não estava aceso. Olha só. Então, o que a gente fez? A gente removeu o fundo branco, inserimos um fundo, como vocês podem ver aí, e colocamos esses efeitos dos sparkles, né, um PNG aí, que é a coisa mais fácil que tem na edição. E sobre a colorização, é mais ou menos por aí. Eu costumo trabalhar muito no HSL para poder dar aquela cara, né? Porque, assim, nos nossos workshops, os alunos sempre querem chegar no estilo, né? Eles sempre me cobram bastante isso. Professor, como é que a gente consegue ter um estilo de fotografia? Eu queria trabalhar sempre a mesma paleta de cores e tal. Então, eu sempre costumo falar para eles que o meu estilo, particularmente, eu trabalho muito no HSL e na tonalização dividida. Que agora mudou, né? Agora correção de cores, eu acho. Isso, é uma coisa assim. Mas eu preferia a forma de antes, né? Então é por aí, trabalhando os azuis. A cor da pele é uma coisa que eu costumo não... Porque assim, eu tenho um ponto de vista seguinte. Você pode mudar a cor do verde, a cor da árvore ali, você pode colocar um tom mais amarelo, um tom mais esverdeado. O azul você pode puxar para o ciano, puxar mais para o verde. Mas a pele é algo que eu acho um pouquinho intocável, né? Eu acho que é uma coisa assim, você precisa ter um pouco de cuidado com a pele. Então, a gente acaba, na finalização no Photoshop, dando aquele aspecto para que fique bem harmônica, mas sem tirar aquele tom de pele característico. Né? Olha, eu tô boquiaberto em saber que isso foi batido no estúdio branco. Nossa, o Sparkle realmente é tranquilinho da gente conseguir online, mas como ficou um trabalho primoroso. Parabéns, que parece mesmo que ela tá na noite e que tá usando um F muito baixinho. Enfim, não tenho mais nem o que falar. Parabéns, muito legal. Vamos para a próxima imagem, então. Eu vou colocar ela lado a lado nessa próxima imagem. Então, mais uma prova da sua genialidade ao tratar a imagem, porque a gente tem na imagem da esquerda, enfim, não tinha
pouca gente se daria o trabalho de salvar, no sentido da cara tá bem escura, né? A gente tem um céu bem estourado e você transformou uma foto relativamente simples, né? Numa foto linda, né? Em arte. A gente até pode chegar à conclusão, em relação à substituição de céu, que o Photoshop tá com essa nova função, né? Antigamente a gente tinha no Luminar e tudo mais. Um amigo meu que é fotógrafo também até disse, mas aí é roubar, porque você não tem esse céu na hora. Eu disse, tá, você fotografa paisagens, nesse caso até tudo bem, mas você tem que fazer um ensaio de uma pessoa, e tem que estar lindo, e tá chovendo esse dia, e o céu não tá colaborando, eu não vejo nada demais, eu me vejo... Eu vou atrás de um céu mais bonito do que aquele. Então, realmente, eu acredito que para a foto sair bonita, tudo pode. E isso aqui foi um exemplo disso. Então, você clareou bastante as sombras para a cara dela aparecer mais. Como é que você está substituindo o céu? Está indo no Luminar ou já está usando o Photoshop? Qual é o seu procedimento? Então, essa foto especificamente, aproveitando antes, falando um pouquinho sobre o comentário, né? Você até citou, que teu amigo comentou, a gente escuta muito essa questão de alguns comentários com relação à edição, né? Isso é bastante natural. Uhum. A gente sabe que tudo na vida existe a forma certa de fazer e a forma errada de fazer. A gente sabe que a edição existe a forma correta e a forma errada. E acaba que quem faz da forma errada acaba, digamos assim, generalizando, e quando você fala em edição as pessoas têm um certo preconceito. Falando um pouquinho sobre os alunos, eu sempre aconselho para todo aluno, para todo mundo que está trabalhando com fotografia, estude a fotografia, não se preocupe com a edição. Estude a fotografia, vá a fundo em todos os pilares da fotografia, para se aprender a fotografar, se aprender a leitura da luz, a tudo, para depois você se preocupar com a edição. Então, eu gosto de brincar, né? Como eu falei para você no início, a minha escola é de edição muito antes da fotografia. Uhum. Então é inevitável, né, que a gente edite. Os meus ensaios, normalmente, eu deixo eles mais natural, né? Eu trabalho muito o color grading ali e trabalho assim, uma edição de pele mais suave, uma coisa mais rápida, mas nas fotos que eu coloco em portfólio, essas aí eu já trabalho um pouquinho mais, porque, na verdade, a gente vende edição. Então, a gente precisa mostrar o trabalho de edição. Você também edita imagens? Você também edita imagens de outras pessoas ou só as que você mesmo bate? Não edito de outras pessoas. A gente recebe muitas propostas de outras pessoas para editar, mas, assim, eu não conseguiria editar todas as nossas fotos e ainda ter um trabalho de editar, porque uma coisa que eu priorizo é sempre eu mesmo editar as minhas fotos. Certo. Assim, a gente tem alguns freelancers que trabalham para a gente e tal, mas a edição eu prefiro eu mesmo trabalhar. Eu não confiaria em outra pessoa editar a minha foto, uhum. Até porque é um trabalho que eu gosto de fazer. Sim. Com relação a essa edição, respondendo a tua pergunta, uhum. Por incrível que pareça, esse céu não foi nem no Luminar e nem no novo plugin do Photoshop. Eu sempre quando eu vou fotografar, eu gosto de, às vezes, né, dependendo da posição que o sol esteja, eu gosto de estourar o céu até para facilitar a edição depois. Uhum. Você fotografar pensando na edição. Porque quando você tem um céu 100% branco, o que não é o caso dessa foto aqui. Isso. Ela estava um céu ainda meio azul, eu poderia recuperar esse céu aí, mas não estava um céu tão bonito, né? Eu preferi colocar esse outro aí no Photoshop. Então, quando você tem um céu estourado, é bem mais fácil você colocar um céu, montar um céu no Photoshop do que se realmente você tem um outro céu ali. Então, às vezes, eu deixo estourar mesmo de propósito, né? Uhum. E aí eu tenho uma iluminação adequada no primeiro plano, na modelo, perfeito, ou no assunto, uhum. E aí eu faço essa montagem depois. Uma coisa que eu não gostei do novo plugin, eu não sei se eles já corrigiram, é que você não consegue desfocar o céu lá nos ajustes do plugin, sim, assim como você conseguiria no Luminar. Então, esse detalhezinho eu acredito que é fácil deles resolverem lá, mas ainda você precisa colocar lá e depois aplicar um desfoque no próprio arquivo do céu, né, na camada, sim, do céu. Eu fiz um vídeo comparativo da substituição do céu dos dois.
Ainda me parece que o Luminar tem mais sensibilidade para fazer uma substituição melhor. Claro que é uma função nova do Photoshop, mas por enquanto eu ainda estou indo com o Luminar nesse duelo aí. Mas você fez no Photoshop esse? Esse eu fiz no Photoshop. Certo. Com relação às sombras, para quem quiser dar uma olhada, eu tenho até um speed, uma edição em alta velocidade, né, que eu coloquei lá no meu canal, é o Márcio Douglas, modo M. Certo. No YouTube. As pessoas podem aproveitar. Quem trabalha com edição vai conseguir acompanhar direitinho o início ao fim dessa edição. Tá lá no nosso canal e as pessoas podem observar como foi feita essa edição aí. Perfeito. Vamos para a próxima imagem, então. Vamos para essa aqui. Olha, eu separei essa imagem, primeiro porque ela é belíssima, depois eu tenho algumas perguntas sobre isso. É em relação à paleta de cores, né? Tá tudo muito bem pensado. Quando você fotografa modelos, você dá conselho em relação ao cenário que você tá, ou você vai na pós e modifica as cores para ter uma coerência? Porque assim, eu imagino que esse fundo aí, ó, a casa, que no caso seria branca, você já deu uma marronzada, né? Talvez para combinar com a roupa dela. O muro, eu imagino que não seja amarelo, aquele muro lá de cima, mas para condizer as cores do ambiente com as roupas da modelo. Você tende a se meter mais no que elas estão vestindo? Ou você diz, não, eu resolvo na pós e vou ter uma contextualização com a paleta de cores? Como é esse seu processo? Olha só, normalmente, quando a gente vai fotografar, a gente fotografa trabalhos autorais, né, uma coisa que a gente vai fazer para o nosso portfólio, e a gente já consegue programar direitinho tanto a questão dos looks, a paleta de cores, já partindo do próprio look e tal. E quando a gente vai fotografar um trabalho para um cliente, a gente sempre faz uma reunião antes e tenta ver direitinho qual é a proposta, né? Talvez se tiver algo ali que não esteja combinando muito, a gente dá alguns conselhos e tal. Conversa um pouquinho com o cliente, mas lembrando que o cliente sempre é a palavra final, se ele quer aquele, eu quero fazer com esse look aqui e tal. Mas assim, a paleta de cores sempre ela é pensada antes. Por Sim. exemplo, hoje mesmo, teve um aluno meu que me perguntou sobre essa questão de paleta de cores, como é que ele faz para aplicar a paleta de cores na imagem. Então, as pessoas às vezes acham que você pega uma paleta de cores e na hora da edição você aplica ela. Não, a paleta de cores, na verdade, você tem que pensar antes. Por exemplo, eu sempre costumo pensar assim, eu vou fotografar numa locação onde tem predominantemente árvores verdes. Então, o que é que eu faço? Vou lá no Adobe Color, que é aquela ferramenta da Adobe, onde você consegue fazer as suas paletas, você consegue harmonizar. Suas combinações. E aí, isso. Então, a gente escolhe qual o tipo de combinações que a gente quer, se é monocromática, se é duas cores, tríade, e assim por diante. Então, aí, a partir do verde, que você não vai conseguir mudar, você consegue descobrir quais são as cores harmônicas. E aí você consegue pegar esses looks, né, baseado nessas cores, porque aí você já vai ter, digamos assim, você já vai facilitar muito o teu trabalho de edição. Nesse caso dessa imagem, a gente sabe que as cores, como é que eu posso falar? As cores opostas, sim, elas se trabalham muito bem. Então, se você pegar uma cor, qualquer cor, você abrir o Photoshop, um ciano, e você der um Ctrl+I, você vai ter a cor oposta, né? Já é um modo fácil de você ter que trabalhar. Sim. E o restante da imagem, né, a ambientação, a gente sempre procura trabalhar. Eu não costumo pintar paredes e tal, sabe? Essa parede, eu não me lembro bem como era esse fundo. Se você puder até depois pegar a imagem do antes e colocar, é interessante. Certo. Eu não me lembro bem, mas assim, isso aí a gente trabalhou muito no overlay, sabe? Eu gosto de trabalhar com esse overlay, com essa iluminação, sim, dando esse ar mais de uma luz, né, que chega de um dos lados aí da modelo. Legal. Então, a gente trabalha muito. Eu costumo trabalhar tipo assim, ó, o amarelo, aí eu vou lá no HSL, trabalho o tom do amarelo, né, para harmonizar. O jeans, a gente trabalha o tom do azul,
sabe? Para que toda a imagem ela fique bem harmônica no final. Você costuma usar flash de preenchimento nessas áreas, nessas fotos externas ou só luz natural? Olha só, eu sempre carrego comigo 2 flashes na mochila, mas eu só utilizo o flash mesmo ou para dar um efeito especial, ou quando no final do dia a gente não tem tanta informação na modelo. Certo. Tipo um pôr do sol, alguma coisa assim. Mas eu só uso ele mesmo em último caso. Entendi. Eu prefiro muito a luz natural. O flash é só para compensar, né, uma deficiência da luz natural, nunca como uma luz principal. Perfeito. Massa. Poxa, que aula. Vamos para essa quarta imagem de hoje. Temos um antes e o depois também. Eu acredito que a explicação em relação à paleta de cores que você deu da imagem anterior se aplica nessa aqui também. A gente tem o azul transformado em ciano, a pele um pouquinho mais avermelhada. E no caso seria um overlay, né? Que você gosta de usar aqui no céu. Mais alguma coisa que você quer falar sobre essa imagem? Olha, essa imagem aí, vocês podem perceber que ela foi feita na sombra, né? É uma das características que eu sempre procuro na minha fotografia, sempre posicionar a modelo na sombra. Essa foto foi feita mais ou menos umas 5 horas da tarde, a gente percebe que na primeira foto ela está bem estourada lá no fundo. Sim. Tinha uma árvore muito grande aí na esquerda, a gente posicionou esse carro, e assim, eu sempre... Essa foto, ela foi feita num workshop que eu ministrei numa cidade próxima aqui da minha, a uns 200 quilômetros, próxima vírgula, né? E assim, eu tinha aí uns 12, 13 alunos, mais ou menos, que estavam fotografando também. Sim. Então, imagina só, 13 fotógrafos fotografando a mesma modelo. Então, o fotógrafo, assim, na hora da aula teórica, ali está todo mundo prestando atenção, mas na hora da prática, corre todo mundo para cima e clique, clique, clique. Sim. Então, assim, a gente posicionou a modelo na sombra, e eu até aproveitei para explicar para eles que dentro da sombra nós temos luz e temos sombra, né? Sim. Conforme você pode ver, ó, o carro ele está na sombra, e mesmo assim a gente tem uma luz refletida, muito bonita, uma luz suave, né, na Sim. modelo. E a gente tem esse brilho aí, essa rua ela era cheia de casas brancas, e a luz do sol estava vindo da esquerda, batendo na direita e voltando na modelo, dando esse brilho aí no cabelo que vocês podem ver. Uhum. Então, esse brilho no cabelo é uma deixa para eu adicionar um overlay depois. Certo. Porque se você não mostra o antes, as pessoas ficam em dúvida. Essa luz aqui, ela é natural ou foi colocada na edição? Uhum. Então, se tem a dúvida, é porque o trabalho é convincente. Isso. Ou seja, a pessoa está na dúvida se foi realmente uma luz ou se você colocou. Perfeito. Eu vejo algumas pessoas errando, às vezes colocando overlay em tudo que é lugar, entendeu? Onde não cabe, eles vão lá e colocam aquela luz. Então, Sim. É isso que eu falei no início sobre a edição. As pessoas que não sabem editar, elas querem repetir algo ali que viam no tutorial, e acaba meio que as pessoas que não conhecem falam, a edição estragou a foto. Mas tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser conversado com a luz que você já tem. Uhum. Então, por isso que a gente consegue fazer algo bem harmônico, né? Massa. Com erros, tentar diminuir o máximo possível o erro, né? Maravilha. Vamos para a última imagem. Eu escolhi essa imagem especificamente para a gente falar um pouco sobre o tratamento de pele. Vou reduzir aqui essas abas para a gente ter uma imagem maior. Que, enfim, é uma técnica muito bacana e tem muitas formas de a gente fazer. Eu mesmo saiu um episódio, um vídeo meu na semana passada sobre um plugin que eu não conhecia, chamado Delicious Retouch, que um inscrito me sugeriu. E eu achei muito legal, eu não conhecia essa forma dele, de você... Basicamente você pinta a pele e a pele tá com um efeito muito legal. Mas eu queria saber de você, quais são suas técnicas prediletas para você deixar essa pele com textura, né? Mas que não fique uma coisa tão alienígena, né? Uma pele humana ainda. Então, se você gosta de separação de frequências, se você gosta de alta frequência, enfim, o que é que você costuma fazer ou pensar quando você trata uma pele de moda, né? De rosto de moda, que é justamente o caso dessa imagem aí. Legal.
Então, olha só, quando eu comecei a estudar edição, né, ou seja, foi uma coisa que eu já fazia até antes da fotografia, mas depois da fotografia você passa a refinar o teu tipo de edição. E há alguns anos atrás, eu procurei muito fazer alguns cursos específicos na área de edição. Tanto a parte do color grading, como a parte de edição de pele, e até a parte de retoque de pele mesmo para retrato, né? Porque existe níveis de retoque de pele. Quando você tem só o rosto, requer um retoque de pele mais refinado. E no nosso workshop a gente tem uma aula específica, né? Uma parte onde a gente passa essa técnica, né? Onde a gente pega uma imagem como essa aí Sim. E faz uma edição para tornar essa pele o mais natural possível. É lógico que cada cliente ou cada trabalho que você vai pegar, você tem, né, assim, as pessoas podem te pedir algo ou mais carregado ou menos carregado e você precisa saber como fazer isso. Nesse caso, dessa foto e de praticamente todas as fotos que eu edito onde o rosto aparece na tela, assim, em evidência. Só o rosto, né? Isso. Eu sempre faço essa edição. Eu tenho algumas etapas, né, onde a gente faz para chegar nesse nível. Eu até uso alguns plugins, como eu te falei, o meu tipo de edição para ensaios, digamos que eu tenho que entregar 50 fotos para o cliente, eu não vou editar 50 fotos nesse nível. Sim. Até porque, né, para você chegar num nível assim, nesse nível não, isso aí foi uma aula que eu fiz, mas tem como até melhorar bastante isso aí. E o que é que eu faço? Eu prefiro trabalhar manualmente, né? Ou seja, eu prefiro usar a edição mais pontual para simplesmente resolver os problemas que a gente vê na pele, do que simplesmente uma inteligência artificial ir lá e dar uma nivelada em tudo. É lógico que ajuda bastante, mas ele nunca vai conseguir chegar, né, no nível quando você faz pontualmente. Sim. Então eu utilizo a separação de frequência. Uma das características da minha edição de pele também é o Dodge and Burn, né? Claro. Ou seja, eu uso o Dodge and Burn não só para luz e sombra, mas também para correção de manchas. Também a gente consegue utilizar o Dodge and Burn e a separação de frequência meio que casados para poder dar esse volume na pele e essa suavidade, né? Sim. Então Bacana. é isso, com o tempo você vai usando as ferramentas e você vai descobrindo que ela pode te conseguir algo para você que talvez nem a própria Adobe criou ela para aquilo, né? Você faz ali, você faz algo talvez por acidente e você fala, pô, cara, isso aqui fica legal dessa forma. Inclusive eu uso a separação de frequência até para dar volume também, em alguns casos, né? Arrastando talvez ali uma sombra que está pouca, arrastando para uma área maior da imagem. Sim. Conseguindo fazer isso aí. No caso, seria o canal desfocado que você utilizaria para dar volume? Você mudaria as Isso, canal cores? desfocado. Ah, entendi. Essa seria a baixa frequência. A alta frequência, na verdade, a alta frequência, ela é bem... como é que eu posso falar? Ela é algo assim mais perigoso de você mexer muito, sabe? Você mexer tanto ali. Verdade. Então, a alta frequência eu utilizo só para correção dessas partes de espinhas mais nítidas e tal. Sim. E para alinhar a textura, a gente utiliza a alta frequência. Mas a baixa frequência, ela é sossegada porque, como ela já é desfocada, então a margem de erro é bem menor do que quando você trabalha na alta, você tem que ter um pouquinho de cuidado. Certo. E na baixa frequência, basicamente um pincel simples com uma cor resolve? Ou você usa aquele pincel de mistura ou algum outro pincel mais sofisticado para fazer a baixa frequência? E também você costuma aplicar direto na camada desfocada ou você adiciona uma camada transparente para aplicar com mais segurança sem alterar a camada desfocada? Olha só, como você falou, existem várias formas e eu já trabalhei com todas essas formas. Então, assim, quando você trabalha muito, quando você faz isso todo dia, você procura sempre a forma mais rápida e mais eficaz. Todas essas formas aí, elas têm o mesmo objetivo, que é desfocar a pele, desfocar a baixa frequência de uma forma que não mude a forma do rosto da pessoa. Tanto faz aquela parte que você seleciona as áreas e tal.
Atualmente, eu trabalho, até mesmo para facilitar para os nossos alunos, eu trabalho com o pincel de mistura. Certo. Até porque, como eu te falei no início, eu trabalhei muito tempo com pintura de retratos. Eu pintava pessoas com tela, Legal. pincel e tinta. Então, o pincel de mistura, ele chega muito próximo de uma pintura mesmo literal, né? Isso, então você consegue ali pegar aquela cor, aquela tonalidade, espalhar ela e tal. E assim, eu costumo sempre trabalhar na baixa que eu crio. Eu não crio uma camada extra por segurança. Às vezes, dependendo do resultado, a gente duplica essa camada e aplica um desfoque maior, esconde ela, e aí você sai corrigindo algumas partes onde não ficou tão legal ali que você... Entendi. Mas é uma questão de feeling, assim, não é uma receita pronta, sim, né? É uma questão de repetição. Pô, que dica legal. Eu tenho uma última pergunta ainda sobre tratamento de pele. Porque é uma pergunta também de muitos inscritos, a gente vê muitos modelos com texturas de pele incríveis. A gente está vendo que na imagem da direita ela já tem uma textura bacana e você basicamente enfatizou essa textura. Mas você usa algum artifício para quando não existe textura na pele você quer colocar? Por exemplo, no Camera Raw, se você adicionar granulado, você consegue, se você vai lá naquele filtro, os filtros padrões do Photoshop, galeria de filtros, você também tem algumas texturas lá. Você costuma fazer isso ou você sempre trabalha com a textura original da pele da modelo? Olha, eu sempre gosto de trabalhar com a textura original. Eu nunca cheguei a pegar uma foto desfocada ou que não tenha qualidade suficiente. Até porque eu gosto sempre, eu edito sempre as minhas fotos. E essas fotos, elas são escolhidas, né? Eu sou bem perfeccionista com relação a isso. Sim. Então eu sempre escolho aquela foto onde ela está bem nítida, onde ela tem uma textura bacana. Mas se por acaso, né, a gente tiver uma foto ou outra ali que deixou a desejar uma textura, eu gosto de utilizar, aplicar um ruído ali, colocar um modo de mesclagem legal, esconder ele e aplicar um pouquinho, porque quando você visualiza essa foto em tamanho real, ela dá aquela sensação de textura. Mas é algo que eu sempre aconselho a pessoa não exagerar, porque se você não souber como trabalhar isso de uma forma natural, pode até mesmo estragar a edição. Márcio, poxa, só tenho a agradecer. Foi uma senhora aula de edição de imagens aqui para os inscritos e para mim também. Cara. Eu estou sempre estudando, é uma das paixões da minha vida estudar edição de imagens e estou aprendendo muito também, aprendi muito com você. Obrigado mesmo, tá certo? Você quer dar mais algum recado final para quem quer estar aprendendo edição, quer se aventurar? O que é que ele deve procurar? Mais cursos, mais YouTube, onde é que ele consegue lhe achar para... Você tem cursos online também ou só workshops presenciais? Que dica você dá para o cara que está começando a editar uma imagem? Olha só, eu sempre costumo... Porque assim, a gente vê por aí pessoas que estudam demais e não têm tempo estudam tanto e não praticam, né? Então, assim, eu acho que você deve focar em um curso específico, faz aquele curso e vai praticar. Eu conheço pessoas que eu fiz o curso do fulano, agora estou fazendo do ciclano, estou fazendo do beltrano, e acaba não praticando. Então, a fotografia ou a edição fica estacionada. Então, eu recomendo sempre fazer um curso, primeiro curso de fotografia, né? Porque hoje a fotografia ela é essencial. Você tem que ser um baita fotógrafo e depois você pode ser um bom editor. Mas a fotografia, eu acho que ela é primordial. Eu sempre tenho uma frase que eu sempre digo, que é o seguinte: se você fotografa, se a tua fotografia é 50%, você vai precisar de mais 50% de edição para a tua foto ficar perfeita. Se você consegue, se tua fotografia ela tem uma nota 8, você só vai precisar de 20% ali de edição. Então, quanto melhor você fotografar, menos trabalho você vai ser na edição. Você vai ter na edição. Beleza. E com relação aos workshops, aproveitando... Sim. Nós temos o workshop online, né, que é o workshop VIP, onde a gente tem 2 configurações de 4 horas, onde a gente pega sempre os nossos alunos, são pessoas que já têm noção de Photoshop e de Lightroom, ou seja, não precisa ser expert, mas precisa ter noção das ferramentas e tal, onde está cada coisa. E a gente tem um workshop de 2 horas e meia, que esse é voltado para quem já tem um fluxo de trabalho, que é apenas pegar a nossa forma de edição ou o nosso fluxo de trabalho. E aproveitando também a deixa,
a gente vai estar lançando, né, a gente está começando os preparativos para gravar o nosso curso online, né, que a gente vai hospedar em uma plataforma, Sim. E aí você vai poder ter acesso a esse curso gravado. O workshop VIP, ele é um workshop, como o próprio nome diz, onde eu mesmo, pessoalmente, me disponibilizo para ensinar o aluno, mas o curso gravado, ele está vindo aí em breve, e vocês podem aguardar que, com certeza, vai ser, assim, um trabalho bacana que a gente está fazendo para vocês. Tá joia. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, comentem, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Tratando Foto. Ah, e se você quiser ver um vídeo onde eu trato uma imagem em RAW do Márcio Douglas, tentando me aproximar ao estilo de tratamento de imagens dele, é só esperar até o final desse vídeo, que vai ser a primeira recomendação do YouTube. Meu Instagram tá aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos.